Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso programa O Seu Direito. Hoje a gente quer falar um pouquinho sobre fiscalização por vídeo monitoramento. É que a cidade está tão borbulhante, tem tantos assuntos na tona, tem tanta coisa acontecendo, né, que a gente precisa dar uma passadinha, nem que seja muito rápida pelas coisas que estão acontecendo, para que as pessoas, não que a gente vá informar, não que a gente vá dizer para você o que está acontecendo, mas a gente pelo menos vai dizer, olha, está acontecendo algo, procure se informar, porque nós sabemos que esse ano é ano eleitoral, todas as verdades terão várias versões, né? E a gente precisa estar atento para não ser enganado, para não ser ludibriado. Na data de ontem eu vi uma entrevista de um secretário do governo de Piracicaba, com relação à destruição do meio ambiente, né? Os caras estão derrubando centenas de árvores, principalmente no bairro Santa Rita. Quando a reportagem foi chamada lá, os caras pararam de derrubar. Foi um secretário que não era o secretário responsável por essa safadeza toda. Um outro secretário foi lá e falou, não, pouco mais de 20 árvores. E aí você vai ver o documento, tem 450 árvores num lugar e tem mais de 1.000 árvores na cidade. Também aliado a isso, né, aquele negócio da Rua do Porto de derrubar árvore para fazer estacionamento, como se Piracicaba não tivesse outros lugares para se fazer estacionamento. Então, são coisas que estão acontecendo que a gente precisa estar um pouco inteirado, pelo menos o mínimo indispensável, porque, afinal de contas, são 1.000 árvores a menos na cidade, quando você vive falando de preservar o meio ambiente, você vive falando de qualidade de vida, de ambiente bioma sustentável, né? E a gente fala assim, puxa vida, eu tenho uma árvore quase caindo na minha rua, eu peço pelo amor de Deus na prefeitura e ninguém corta essa árvore. Aí vai lá, corta centenas de árvores saudáveis para uma empresa que fez uma licitação com a cidade naquele jeito que já a cidade estava, falou, ó, amigão, você vai passar a fiação aqui, ali, lá e lá. Quanto fica? Fica tantos milhões. E agora, depois que o cara pegou o serviço, o cara vem e fala assim, mas não posso derrubar umas árvores lá para economizar um dinheiro? Amigão, você não fez um estudo técnico, você não fez um EIA-RIMA, você não fez um estudo de impacto ambiental, um relatório de impacto ambiental, você não fez nada. Que critério que se usou para isso aí? Será que é o mesmo critério que está se usando para pintar as escolas, que está saindo 500 mil cada escola que estão pintando? Então tem uma série de assuntos que nós precisamos nos atentar. Não estou fazendo campanha para ninguém, não estou fazendo campanha política para ninguém, estou dizendo fatos que estão acontecendo na cidade de Piracicaba, né? E a gente precisa falar sobre isso. Por quê? Porque é um ano eleitoral. A propósito, você jovem de 16 a 18 anos, se você quiser votar nessas eleições, você tem até o dia 5 de maio para tirar o seu título de eleitor. Nem que você não queira votar. Se você tem uma mínima dúvida se você vai querer ou não, tire o seu título. Tire pela internet, só vai lá no cartório eleitoral para pôr a digital lá, para fazer a biometria. Mas todo o passo a passo você faz em casa, entra no GovBR, entra no título eleitoral digital, faz pela internet. Só vai lá colocar a digital se você resolver, mas não deixe de fazer até o dia 5 de maio, porque é o último prazo, beleza? Então vamos lá, a gente falou aí de um pouquinho de coisa que está acontecendo, eu vou entrar depois num assunto que está acontecendo especificamente na área de trânsito, né? E a gente vai falar a esse respeito, porque é muito importante que as pessoas saibam, envolve desvio de dinheiro público, tá? Então nós vamos falar sobre isso hoje aqui, né? Porque é muito importante que nós digamos o que é que está acontecendo com a cidade de Piracicaba, né? Não é independente de prefeito, independente de vereadores, o fato está acontecendo e nós estamos noticiando, porque, afinal de contas, o nosso programa chama-se O Seu Direito. Se você não tiver o direito de saber o que acontece na sua cidade, você está sendo enganado, né? E você não é cidadão, você é servo, você é um escravo, beleza? Vamos lá. O assunto de hoje são as multas por vídeo monitoramento. Instalaram, dia 26 de janeiro, né, um sistema de vídeo monitoramento em Piracicaba. Colocaram 3 câmeras experimentais e tem mais 14 pontos separados para eles colocarem as câmeras para filmar os condutores. Pois bem, essas 3 câmeras que colocaram são câmeras para vídeo monitoramento. Se você pegar a resolução 909 do CONTRAN de 2022, ela está dizendo lá no artigo 2º dela que o vídeo monitoramento se fará
ao vivo, online, pelo agente de trânsito, da autoridade de trânsito. Né? Ó, chegou uma pergunta para a gente aqui. A prefeitura está abrindo vagas em concurso público. Isso pode acontecer em ano eleitoral? Na realidade, tudo pode acontecer, porque se você não tem um Ministério Público e um juízo de direito que fiscalizem e que exerçam, né, que não tomem cafezinho com determinadas castas que nós conhecemos bem aí, vai virar pizza. Então, na realidade, não poderia, mas parece-me que tudo pode, porque, afinal de contas, nós sabemos como funciona no Brasil. Espero ter respondido. Gente, aí o que acontece? A resolução diz que a fiscalização tem que ser online, ao vivo pelo agente no momento da infração. Pode ter, concordo, fiscalização é muito importante, a fiscalização digital. O que eu descobri, né, que não tem agentes para fazer essas multas. Ora, Marcão, mas está acontecendo essas multas, tá? Várias pessoas estão sendo multadas por passar no semáforo na Dr. Paulo de Moraes com a Benjamin. Estão sendo multadas por passar no semáforo na 15 de novembro com a Independência. Estão sendo multadas por passar no semáforo perto do Clube de Campo, ali na Armando Salles. Aí você fala assim, espera um pouco, mas como assim, se não tem agente, como é que estão fazendo essas multas? Veja que não estou dizendo que as multas não podem ser feitas. Estou dizendo que, pela lei, as multas só podem ser feitas se for ao vivo pelo agente que está presenciando aquela ação. E para exemplificar isso, vamos colocar ali a Benjamin com a Dr. Paulo. Na Benjamin com a Dr. Paulo tem uma câmera instalada, uma câmera fixa, que quando você passa no semáforo, ela tira uma foto do seu veículo. E essa foto vem na notificação da multa. Então você foi lá, pagou para uma empresa privada, colocar a câmera lá, você paga um dinheiro para ela e você não faz mais nada. Essa multa é gerada pela empresa, essa multa chega na casa do cidadão, do contribuinte, enviada pela empresa. O código de barra é a empresa que faz, nunca vi isso aí, mas tudo bem. Parece-me que o Ministério Público também não consegue enxergar isso, nem os vereadores, mas também não sou eu que vou falar, porque eu fico falando desses caras e tomando o processo. Né? E o crime continua acontecendo solto. Então, a gente precisa segurar um pouquinho o reggae. Pois bem, se não tem agentes para fazer essas multas, como é que elas estão sendo feitas? E a gente foi investigar, né? E nós recebemos denúncias, inclusive, de pessoas da prefeitura, né, que durante a noite, determinados guardas municipais estão indo lá acessar o sistema para ficar vendo perna de mulher, colo de mulher dentro de carro. E aí eles aproveitam e veem aquelas pessoas que são inimigos deles e fazem multas para essas pessoas, relacionam e mandam o agente de trânsito assinar essa multa. E aí o agente de trânsito vai lá e assina. Detalhe, o agente que assina essa multa, ele está lá trabalhando na Semutran, período de 12 horas por 36, né? E ele assina essas multas, tipo 20, 30, 50 multas no dia. Só que esse cara é o mesmo que assina as multas de semáforo, é o mesmo que assina as multas de radar, é o mesmo que assina as multas de zona azul. É um super-homem esse cara. É um super-homem? Não. Se ele não for um super-homem, tem alguma coisa muito errada acontecendo dentro do órgão de trânsito. E o mais estranho é que você fazer essa roubalheira em cima do cidadão no ano eleitoral é burrice. Né? Por quê? Porque isso reflete contra quem está com a máquina, reflete contra quem está na administração. Mas o pior de tudo isso é você chegar nos órgãos de fiscalização e denunciar e nada acontecer. Então, como que as pessoas colocaram câmeras para filmar as pessoas e para dar multa, estão sendo usadas para nego ficar tirando print de seio de mulher dentro do carro, de coxa de mulher dentro do carro, no período noturno, e fazendo multas nos desafetos. E esse sistema de vídeo monitoramento, ele é tão sem vergonha, não deveria ser, não estou aqui colocando em xeque o vídeo monitoramento autêntico, formal, gente responsável, diligente, funcionários públicos, servidores públicos, competentes e concursados. Estou dizendo a forma como ela é utilizada por gente sem vergonha, por gente mau caráter, fora das funções que deveria exercer, para ficar tirando print para mandar em grupo de bate-papo
Olha a coxa dessa aqui dentro do carro, olha a coxa daquela ali, olha o seio daquela ali, olha no decote daquela ali. Nos grupos de bate-papo, de WhatsApp, etc. E aproveitam fazer multa no período noturno, para no outro dia o agente que não presenciou as ações assinar. Isso já é uma prática comum da Semutran nos casos, por exemplo, da Zona Azul, onde o agente não viu, não sabe o que aconteceu, mas chegou lá para ele assinar 50 multas, ele pega e assina 50 multas, como se ele fosse a pessoa que constatou isso por videomonitoramento, que é uma grande mentira, desonesta, um crime cometido contra a população e que é feito vistas grossas pelo Ministério Público e pelos vereadores. Não quero aqui fazer acusações, porque todas as vezes que eu suponho alguma coisa, eu tomo um processo. Então, vou dizer assim, tem que ser muito amigo, tem que frequentar muito aquele salão daquela seita que uns falam que é demoníaca, outros falam que não é, mas que, enfim, manda nos poderes constituídos. Né? E você pode ver que todo mundo que está na ponta das decisões, do somado de decisões, são compadres nessa confraria aí. Né? E aí a gente fica pensando assim, puxa vida, mas se a lei exige uma postura, se a lei determina lá numa resolução do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, se tem todas as formalidades para você fazer esse ato da maneira lícita, por que é que fazem da maneira ilícita? Por que é que roubam o cidadão deliberadamente? E a gente não sabe por quê. Né? E a gente fica pensando qual o interesse dessas pessoas em se aproveitarem de uma... Não vou nem dizer que é uma brecha legal, porque não tem brecha. Essa lei ela é muito específica. Né? Mas é de uma ausência de fiscalização para poder lesar a população que é responsável pelo pagamento dos seus salários. Isso é grave? Lógico que é grave. E a gente tem que denunciar. E incansavelmente. Por quê? Porque se a gente não denunciar, não para. Por denúncia nossa, a Zona Azul ficou suspensa de 2017 a 2019. Quando foi retomada de forma ilegal, quando o Ministério Público deixou de fazer a sua função constitucional e legislou contra a lei para favorecer interesse privado de uma empresa bilionária. Não estou aqui falando que ninguém é corrupto, eu estou falando que aconteceu, isso é fato. Está documentado, né? E a gente sabe que está errado, e a gente fala que está errado, e a gente denuncia que está errado, mas parece-me que há um interesse muito grande em que o povo continue sendo lesado. Que o povo que paga todos os impostos, todos os salários desses envolvidos, em todos os envolvidos na fiscalização do Poder Executivo recebem dinheiro público. Desde o vereador, promotor, Tribunal de Contas, todos eles são servidores públicos, todos eles ganham dinheiro público para defender o interesse público, estão agindo em conluio com empresas privadas que estão lesando deliberadamente o cidadão. Falo isso com muita tranquilidade, porque eu tenho provas disso aí. Aliás, eu tenho provas não, eu publico provas disso, eu denuncio provas disso, tenho os números e os protocolos das denúncias para Ministério Público, para gabinetes de vereadores. Se vira pizza, não é porque eu quero que vire pizza. Se vira pizza é por quê? Porque, de alguma forma, essas pessoas têm tanta certeza que não serão punidas que eles deitam e rolam. Para vocês verem uma denúncia recente que a gente fez, e dessa vez, sinceramente, eu denunciei de uma forma que não me é peculiar. Né? Eu fiz um pedido de informação para o Ministério Público, porque senão ele já ia me processar, porque os caras não aguentam mais eu bater lá com denúncia. O que está acontecendo? Ano passado, publicou uma lei federal, 14599, né, de 2023, de julho de 2023, que ela modificava algumas coisas em algumas leis, inclusive no Código de Trânsito. E aí ela modificou, ela criou lá um nicho, né, o artigo 25A do Código de Trânsito brasileiro. E, curiosamente, parece-me que o pessoal da prefeitura, que tem uma capacidade inata de errar, sempre errando para prejudicar o povo e para beneficiar e para desviar dinheiro público, né? É impressionante essa capacidade que eles têm de errar.
E eu falo, será que não tem um jurídico na Semutran? Será que não tem um jurídico na Procuradoria da Prefeitura que minimamente leia uma lei, que contrata, vai lá na Anhanguera, tem um pessoal que se formou agora em dezembro, tem umas 90 pessoas, pega aí uns 5, 10 estagiários, pede para ler a lei e traduzir para vocês, porque vocês estão ganhando dinheiro público, não sei para quê. Porque é muita incompetência ou desonestidade. E aí os caras decidiram, por conta própria, autorizar a Semutran a desviar receita estadual. Eu tenho uma receita que é municipal, tem uma receita que é estadual. A receita estadual, ela vai para o balaio do Estado, para as benfeitorias do Estado, para a arrecadação do Estado. Quando eu tenho um prefeito, né? Gente, eu não estou aqui falando do prefeito, não tem nada contra o prefeito, não é isso. Mas a Semutran, ela é um órgão interno da administração pública. Responsável 100% por ela é o prefeito. Por quê? Porque o secretário de trânsito é cargo de confiança do prefeito. O presidente da Jari é cargo de confiança do prefeito. O prefeito chancelou a presença dessas pessoas nesses órgãos. Então, o prefeito é responsável integralmente pelo que essas pessoas fazem. E essas pessoas decidiram subtrair, desviar deliberadamente receita do Estado para o município de forma subrepetícia, através de um ato administrativo que deveria ser legal, mas ele está disfarçado. E as pessoas não percebem. E eu espero que o Ministério Público perceba isso, porque a gente deu o caminho das pedras, mas eu não sei por que raio de suspeições o promotor sempre tropeça no caminho das pedras e ele nunca chega no fim. E a gente fala, olha, está aqui, ó, e não acontece nada. Dessa vez a gente não denunciou para a gente, falou, olha, doutor promotor, eu não sei, porque eu sou qualquer do povo, eu sou ignorante. O senhor que é um homem sábio, diga para mim, pode o Estado, o município, subtrair para si a receita do Estado sem que haja um convênio, sem que haja uma autorização do Poder Legislativo, sem que haja uma autorização expressa, até porque o poder público não pode transigir. O cara não pode vir e falar assim, não, mas o governador, ele falou que eu posso sim roubar esse dinheiro, que eu posso sim desviar esse dinheirinho para o município, né? Para enriquecer de forma ilícita ao município, porque nós somos do mesmo partido, nós somos amigos, nós somos selva, né? Não pode acontecer isso, viu, gente? Só pode se houver um convênio publicado em diário oficial, tem que cumprir os 5 requisitos mínimos, princípios mínimos da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A publicidade é um dos princípios mínimos. Está publicado no Diário Oficial? Não. Então não existiu esse convênio. É que nem a nomeação da Guarda Municipal para fazer os atos de trânsito em Piracicaba. Não, mas fica tranquilo que não dá nada, o promotor é nosso, o juiz é nosso, não sei quem é nosso, o desembargador é nosso, tudo nosso. Até um momento que vai chegar no STF. Até o momento que vai chegar naquela instituição que o poder público de Piracicaba odeia. E aí quando você fala, por que vocês odeiam o Supremo Tribunal Federal? Pega as contas do município, pega as verbas de secretaria, pega quanto ele gasta para pintar uma escola, pega quanto ele gasta para comprar um uniforme, pega quanto ele gasta para tampar um buraco de rua. O que os caras estão reclamando de determinados serviços, né? O que eles estão reclamando de determinados serviços é absurdo. É absurdo. É um negócio que você fala assim, gente, eu não estou falando dessa administração, viu? Essa administração, a administração passada, a administração anterior a ela, todas elas na mesma direção. E o que eu estou falando aqui, gente, é de trânsito, viu? Eu não estou fugindo do assunto, não. Eu estou dizendo que o município de Piracicaba está subtraindo verba estadual de maneira ilegal, alegando que a lei determina isso. A lei não determina isso. A lei diz claramente o que ela já dizia lá no artigo 25 do Código de Trânsito Brasileiro de 1997. O cara, em 97, não tinha nem feito direito. Hoje o cara é advogado com 50 anos de profissão e não sabe ler a lei.
está lá ganhando uma mixaria, ou seja, não sabe advogar também. Se sabe advogar, tem alguma coisa errada, porque o cara não ia estar lá ganhando mixaria. Para fazer ofensas, quando você vai lá e diz, olha, você que está julgando tem o dever legal de motivar e fundamentar seus atos. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. O Código Civil está dizendo, o Código Penal está dizendo, todas as leis estão dizendo. Né? A normatização administrativa está dizendo que você, né, o direito administrativo diz que todo aquele que julga tem que motivar e fundamentar os seus atos. Aí você vai lá e coloca um parecer técnico de alguém que é uma pessoa, uma referência, entre aspas, um jurista, entre aspas, um doutrinador. Né? Isso funciona como jurisprudência. Por quê? Porque se você não tem um código, né, de direito administrativo, você vai usar os pareceres técnicos dos juristas, né, daquelas pessoas que criam os padrões de comportamento do processo administrativo, como jurisprudência. Aí você diz, olha, estou colocando aqui o caso concreto, analise para mim. E diga, se você discorda, motive e fundamente. Aí o cara fala, o cara que se diz defensor, está aí querendo que eu explique, eu não tenho que explicar nada. Eu tenho que fazer o que eu quero, porque eu que mando, eu tenho o meu anel lá daquele esquema lá, eu faço o que eu quero. E aí você fala, viu, isso é antiético, isso é desrespeitoso, isso é criminoso. Né? E o cara que está lá, que é cargo comissionado, ele é servidor público para os fins penais. Se ele está desviando dinheiro, ele tem que ser processado por peculato. Mas a gente não denuncia para o Ministério Público, o Ministério Público vai transformar em pizza. Agora a gente faz o quê? Doutor promotor, me oriente, porque eu não sei. Eu sou um incompetente, um incapaz. O senhor, que é o cara inteligente, me oriente. E a partir do que o promotor responder, a gente vai fazer o que a gente está fazendo agora com os clientes que a gente está orientando. Entra no judicial, toma dinheiro desses caras para ele aprender. Porque se ele é sem vergonha para falsificar documento público, para extorquir dinheiro do contribuinte, que é quem paga todas as contas, todos os impostos e tudo da população, ele tem que sofrer as ações da lei. Tanto funciona que o primeiro cliente que entrou em fevereiro, os caras foram lá, tiraram o documento falso que eles tinham colocado lá no site, adulteraram, modificaram o site, sumiram com o documento público, falsificado, que foi denunciado, o promotor arquivou e agora está no judiciário. E se o judiciário passar pano, vai subir até chegar no STF. Por quê? Porque tem que ser sério. O serviço público tem que ser sério. Artigo 6º da Constituição lá garante vários direitos sociais que nós não temos porque esses bandos de vagabundo da administração roubam a gente. Então tem que parar de roubar. Então a gente tem que denunciar e tem que correr atrás e tem que fazer o negócio subir. Não denuncio mais. Agora eu peço para o promotor me orientar. Fala, o senhor que é inteligente, eu que sou burro, o senhor me oriente. Pego e dou na mão do cliente e falo, está aqui, está passando pano. Entra no judiciário, toma o dinheiro desses caras. E eu vou falar mais para vocês. Lá no artigo 28 da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, está dizendo o seguinte lá no artigo 28. O agente público que julgar um processo errado por dolo ou erro grosseiro, responde individualmente. Imagine você, o cara que rouba no julgamento de multa, que julga errado, porque ele quer julgar errado, porque ele faz parte de uma organização criminosa, esse cara receber 1000 processos, tendo que indenizar essas 1000 pessoas, a hora que ele receber o 3º, 4º processo, ele começa a trabalhar certo. Porque você não tem que passar pano para nego sem vergonha. Eu acho que tem que haver respeito. Quando você faz um processo que você encaminha para esses caras, eles têm que julgar com decência. Se eles não sabem, tudo bem, eles podem não saber, porque eles não estão lá porque eles sabem, eles estão lá porque eles são cargo político, porque eles balançaram bandeira em semáforo. Todo mundo sabe disso. Mas eles têm um compromisso público de ética e de julgar motivada e fundamentadamente. Está na lei. Se o cara não tem capacidade de interpretar isso, ele não entra no poder público, não entra no serviço público. Então, quando a pessoa age com desrespeito para com você, quando a pessoa te ofende quando você pede uma informação legal, que ele tem o dever legal de fazer, dá na mão do cliente e fala só com o advogado e ganha dinheiro dele para ele deixar de ser sem vergonha e burro. Então, senhores, senhoras,
sistema de vídeo monitoramento em Piracicaba está sendo usado de maneira ilegal, de maneira violando a individualidade das pessoas. Estão circulando nos grupos de bate-papo de determinados servidores públicos fotos de decotes de mulheres dentro dos carros, de pernas de mulheres dentro dos carros, porque estão usando o sistema para se divertir, rebobinando o sistema e ficando dando zoom para poder pegar, para violar a intimidade das pessoas. Está aqui denunciado. Se vão tomar providência ou não, eu não sei. Mas as pessoas precisam saber que está acontecendo isso. Estão sendo usadas as fotos da sua esposa, da sua filha, que passa no semáforo, que mostra o decote lá, que mostra as pernas dela, o cara dá zoom, busca a imagem e joga a imagem nos grupos de bate-papo. Então, está dado o recado. Zona Azul continua ilegal, essa forma de fiscalização é ilegal, imoral, criminosa, para tomar dinheiro, todo mundo sabe, mas as pessoas envolvidas estão achacando, tomando dinheiro, né, para poder manter o sistema funcionando. Nós estamos denunciando, estamos orientando o cliente, entrar no judiciário, vai encher o judiciário de processo, não é problema meu, eles que corrijam as posturas deles. Chega, as pessoas têm que ter responsabilidade. Quando você leva ao conhecimento do órgão que tem o dever legal de julgar. Quando ele julga de forma ilícita, de forma imoral, deliberadamente, ele tem que ser responsabilizado. E nós temos que começar a responsabilizar essas pessoas, porque nós pagamos os salários de todos eles. E nós estamos sendo roubados justamente por eles. Isso é inadmissível. Então, sumiram com o documento forjado que estava lá no site, porque, finalmente, alguns clientes começaram a representar no Poder Judiciário. Eu acredito que vai ser gente presa, eu acredito que vai ser secretário demitido, expulso, processado criminalmente, eu acredito que vai ter servidores de confiança, servidores comissionados, né? Não são os concursados, não são os concursados. Quem está roubando, fazendo quadrilha, não são os concursados. E vai ter gente presa, e eu vou dar risada, e vocês vão ver aqui. Vou sofrer represálias? Lógico que vou. Vou ser processado, como eles sempre fazem? Lógico que vou. Mas eu vou estar dando risada, porque eles vão estar tudo tendo que gastar o que tem e o que não tem, tudo que eles economizaram de roubalheira, de chácara, e tudo vendendo para pagar advogado, para se defender em processo, que nós vamos dar os subsídios para as pessoas, dizendo assim, daqui, ó, o seu direito é esse aqui, ó, o seu direito pode bater lá no STF, que esses caras vão perder. E aí eu quero ver como é que eles vão ficar rindo da gente, né? É legal ir lá tirar fotinho, ir lá fazer filmagem da gente pagando pena lá. Vamos esperar para ver quem ri por último. Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha para falar, né? O Danilo fez uma pergunta aqui para mim, que chegou no programa. Sobre a agressão da PM no Cantagalo. Você pode comentar? Eles foram afastados. Olha, gente, isso aí é um negócio institucional. Eu vou até sugerir para o Danilo, se algum dia desses aí eles quiserem me entrevistar, a gente vai falar, porque é muito injusto falar de uma situação pontual, né? Porque aquelas pessoas que ali estavam, eles agem de forma reiterada, com muitos comportamentos que salvam vidas. Então a gente precisa abordar todos os pontos de vista para que a gente entenda. Uma ação isolada, e essa foi uma ação isolada, e é muito suspeito eu, que sou uma pessoa garantista, dizer isso, mas eu devo dizer que na instituição você tem um treinamento, uma doutrinação para seguir determinados padrões. A instituição, ela determina esses padrões. Tanto é que o secretário de Segurança Pública de uma cidade vizinha nossa entrou lá na postagem do Jornal de Piracicaba defendendo a atuação, dizendo que aquela atuação foi dentro da lei. Lembrem-se que esse secretário ele dá o curso para os guardas municipais da sua cidade. Então, qualquer guarda municipal da cidade dele que tiver aquele comportamento foi culpa da Secretaria de Segurança Pública, é culpa da instituição. Por que, então, que no caso do PM a culpa é do policial especificamente? Ele aprendeu na instituição, ele fez um treinamento na instituição, ele recebeu um treinamento e uma ordem específica para agir daquela forma. Então, tem um critério, né, no direito que se usa, que é a inexigibilidade de conduta diversa.
se você foi treinado para determinada conduta, você recebeu a ordem para executar aquela conduta, é inexigível que você haja de maneira diversa. Então, é um assunto para sentar e conversar. Por quê? Porque tem assunto, né? Entre eles, a própria criação da Polícia Militar. Quando a Polícia Militar foi criada, não existia cidadão. Ninguém tinha direitos. Só quem tinha direito, a nobreza e o clero. Por quê? Porque era o império. A Polícia Militar foi criada para combater o povo. Essas mudanças vindas com a democracia, né, não atingiram os quartéis. Não é que não atingiu o policial, não atingiu os quartéis, não atingiu o regulamento da Polícia Militar. Você não vê no juramento da Polícia Militar nenhum momento a defesa da vida, a defesa da integridade física das pessoas, a defesa da justiça. Se você pegar o juramento, não estou dizendo aqui, não estou avaliando qual das duas é melhor, qual das duas presta, não é isso. Mas se você pegar o juramento da Polícia Civil, o juramento da Polícia Civil está dizendo combater o crime, proteger pessoas. O juramento da Polícia Militar está dizendo defender o Estado e as instituições com sacrifício da própria vida. Não há no juramento da Polícia Militar, em nenhum momento, defesa da vida. Não estou aqui dizendo que a Polícia Militar não faça isso todos os dias. O que eu estou dizendo é que você precisa reestruturar as polícias militares, porque não precisa ter militarismo na polícia. A Polícia Federal não é militar. A Guarda Municipal, muito embora ela tente muito ser militar, se ela não for militar, ela vai fazer um serviço muito melhor. É que ela não consegue entender a dinâmica de uma polícia social. Mas é um assunto muito extenso, é um assunto para se conversar. E eu gostaria, Danilo, se você me convidar, que você convidasse algum comandante da PM para a gente debater isso, porque eu já debati isso na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, já debati isso no Congresso Nacional. Né? É muito interessante você conversar a esse respeito, porque você vai abrir novos horizontes que as pessoas não conhecem. E quando as pessoas conhecerem, elas vão dizer assim, olha, tem que mudar. Então, pessoal, é isso. Vou agradecer vocês. A gente vai conversando. Se tiver qualquer dúvida, manda para a gente aqui sobre número de lei, sobre... Quando a gente falou aqui que tem um documento que a Prefeitura tirou de lá, que era um documento falso que a Prefeitura colocou lá como verdadeiro. Esse documento subsidiou julgamentos lá em São Paulo, nas instâncias superiores, e a gente tem os julgamentos das instâncias superiores dizendo, olha, com base no documento que está lá no site tal da Semutran, eu vou indeferir a defesa dessa pessoa e vou prejudicar essa pessoa vai pagar uma multa, porque aquele documento lá da Semutran que é falso, eu tenho como verdadeiro. E agora nós pedimos para o juiz para determinar a perícia. E o documento sumiu de lá. E os caras vão ter que descomer esse documento. E aí eu quero ver. Vai sair gente preso dali. E não é sem tempo, porque a gente tem avisado várias vezes, desde 2018. Se não se emenda, tem que tomar providências. Beleza, pessoal? Então, se tiver qualquer dúvida com respeito a que documento é, que legislação que a gente citou aqui, entre em contato, comenta aqui embaixo e a gente vai responder para vocês. Beleza? Um abraço, obrigado, Danilo. Obrigado para a TV Metropolitana. Estou me autoconvidando. Quando você quiser, a gente vem para debater o assunto das polícias. É muito interessante esse assunto. É um assunto que eu gosto, que eu estudei. Então, a gente vai se divertir. Para estatística, Danilo, só tem 12 países no mundo que tem polícias militares. 12 países no mundo. Na América, 4. Venezuela, Brasil, México e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a polícia militar é do Exército, Aeronáutica e da Marinha. São as PE, a PA, são polícias militares desses organismos federais. No México, a polícia militar é federal. Na Venezuela, que é a divisão, que é uma divisão semelhante à nossa, tem as polícias militares, também não são estaduais. O único país no mundo que tem uma polícia militar e que tem uma divisão federativa como a do Brasil, né? O único país que tem é o Brasil, aliás. Né? Nós temos 27 estados e um estado soberano. Cada estado tem a sua própria polícia militar. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Desafio os comandantes da PM para a gente sentar aqui e bater esse papo. Para a gente mostrar para eles que isso aí é como diz o general lá que era vice-presidente, é uma jabuticaba. Beleza, gente? Um abraço, até semana que vem, se Deus quiser. Tenha um excelente final de semana.